chagas abertas. Sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre. E eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos. Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a Apóstola Sol. Mandaram alguns vídeos para mim aqui. Eu já tinha alguns vídeos da Apóstola Sol aqui no nosso canal, tá certo? Mas eu vou me deter também em falar um pouco sobre este assunto, porque é um assunto que envolve vidas. E muitas pessoas estão seguindo estes movimentos aí. A gente tem que falar um pouco, despertar esse povo, para que esse povo chegue ao conhecimento da verdade. Mas antes da gente trabalhar um pouco sobre isso aí, eu queria convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar no final do vídeo aí no rodapé e compartilhar esse vídeo. Faça com que ele chegue o mais longe possível, tá certo? Então, como eu ia falando, a Apóstola Sol, intitulada Apóstola Sol, né? Ela, por esses últimos dias, ao meu ver, ela tem superado várias pessoas que estão aí no cenário evangélico, no cenário religioso, destilando suas heresias. É impressionante. Ela conseguiu superar a Valnice Milhomens, tá certo? Ela também conseguiu superar a Sônia Hernandes, a bispa Ingrid Duque e outras celebridades do mundo gospel, do mundo religioso, do mundo cristão. Impressionante. Eu tô com uma matéria aqui aberta no Gospel Prime, é um site que eu muito admiro, tá certo? Essa matéria é do dia 11 de julho de 2015, no caso 5 anos atrás, quando o site procurou fazer uma matéria elaborada falando intitulada Apóstola Sol. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa matéria, porque é impressionante. É impressionante. O título diz: Apóstola brasileira afirma ser cumprimento de profecia apocalíptica. E ela afirma isso mesmo, tá certo? Tá aqui. Em 2007, outra revelação foi recebida. Desta vez era uma mulher, Daniela Carvalho, que é o nome da Apóstola Sol. Deixou uma adolescência normal de 15 anos e passou a se identificar como pastora primaz do Reino dos Céus. Segundo o site de sua igreja, a jovem, hoje com 28 anos, representa o testemunho e o espelho do santuário. Misericórdia! É a noiva do Cordeiro sem mancha. Quem? Daniela Carvalho. É a noiva do Cordeiro sem mancha, sem mácula, pura. Impressionante isso. Impressionante é que ela é casada. Como é que ela pode ser imaculada, pura e santa se ela é casada? Impressionante. Por isso, todo ano, durante a festa do primado, ela entra vestida de noiva na Igreja do Reino dos Céus, denominação neopentecostal com sede em Belo Horizonte. O tempo passa e ela alça a condição de apóstola, estabelecendo o seu ministério em São Paulo. Pelas redes sociais, ela posta fotos, declarações igualmente curiosas. Impressionante isso, vocês podem ver isso no YouTube. Daniela, ou Apóstola Sol, nome que adotou para indicar sua nova condição espiritual, afirma ser a encarnação de uma figura pública. Usando uma interpretação própria da Bíblia Sagrada, ela diz: sou aquela que João viu na ilha de Patmos e escreveu no Apocalipse 12. Sou vestida do sol e tenho a coroa de 12 estrelas na minha cabeça, coroa do apostolado. E a luz debaixo dos meus pés, diz essa apóstola. Lua não tem luz,
Lua representa as igrejas fracas, sem revelação, cheias de pessoas doentes e fracassadas pela macumba. Isto é o que ela afirma ser. Ela afirma ser o cumprimento de Apocalipse 12. Impressionante isso aí, tá certo? Entre muitos os objetivos, ela afirma ser a mulher sobrenatural. Torna-se ainda mais enfática quando lembra a todos que ela é a mulher que amaldiçoou o diabo e que Satanás tem medo dela. Ela diz isso em muitas de suas pregações. Impressionante. Com isso, tem atraído centenas de pessoas para a igreja que lidera. Os elementos são conhecidos: venda de objetos ungidos, promessas de prosperidade, além de dezenas de testemunhos gravados com pessoas que recebem supostas curas ou supostos milagres. Faz ainda as campanhas com nomes chamativos como Escada de Jacó, Trezena Forte do Arcanjo Miguel, Monte Manaim e o Vale do Sal. Hoje, que é a última sexta-feira do mês de julho, para fazer a descontaminação, a limpeza espiritual da sua casa, preparando para a entrada do mês de agosto. Agosto para nós do santuário é um mês como todos os outros meses do ano. Mas como é no mês de agosto, que é o mês do tranca-rua e há encomendas de trabalhos terríveis para a destruição e eles intensificam os trabalhos do lado das trevas, nós, profetas do santuário, intensificamos a cobertura espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O sal você vai levar para a sua casa e você vai colocar nos cantos da sua casa e vai deixar por 7 dias. Na sexta-feira que vem você vai trazer, vai recolher este sal e vai trazer para o santuário. E você vai receber a orientação a cada sexta-feira. Não brinque com o mês de agosto. É um mês que, em hipótese alguma, você pode ficar sem tomar a Santa Ceia no domingo. Por causa da cobertura espiritual, apostólica, deste santuário forte sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas ações. Que isso é absurdo, inadmissível um negócio desse. Impressionante. Chama a atenção as vestes usadas por ela e os demais líderes dessa seita para a ministração. São roupas coloridas, recheadas de símbolos judaicos. Costumeiramente, essas denominações neopentecostais têm uma atração muito forte e uma ligação muito forte com a questão do judaísmo, certo? E isso não é diferente na igreja Reino dos Céus, ok? Lá eles gostam muito desses atrativos judaicos, remetendo também a uma identidade sacerdotal católica. Impressionante. Os textos e pregações disponíveis na internet apontam para o uso constante de invocações ao Arcanjo Miguel, e isto é um ponto que eu queria destacar aqui. Se você observar toda a retórica desta suposta e intitulada apóstola, ela costuma dar mais ênfase ao Arcanjo Miguel, né? Mais ênfase à questão dos anjos, mais ênfase a essa questão espiritual dos anjos do que propriamente ao Senhor Jesus. E então contar com o Arcanjo Miguel para o enfrentamento espiritual. Agora, Jesus é Rei dos Reis. Ele é aquele que habita num alto e sublime lugar, mas também está com os contritos e abatidos de espírito. Ele é a cura interior, ele é a paz, ele é o ânimo. Agora, a derrubada dos gigantes, a derrubada dos inimigos, não é com o nosso príncipe, com o nosso Rei dos Reis, mas é com o Arcanjo Miguel por ordem de Jesus. Impressionante isso, meu Deus do céu. Impressionante como as pessoas costumam aceitar essas diabruras aí, quando na realidade a Bíblia, ela não dá margem para isso. As Escrituras, elas nos alertam sobre esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que nos últimos dias iriam aparecer com uma intensidade absurda. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Paulo tinha muita preocupação com Timóteo, seu filho na fé. Tá certo? Se você vê as duas cartas de Paulo, eu aconselho a todo cristão ler as duas cartas de Paulo. Paulo, nessas duas cartas, ele cita várias pessoas que se levantaram no ministério dele para causar confusão no meio da igreja. Himeneu e Alexandre
foram pessoas que se levantaram da parte de Satanás para minar a fé dos irmãos, minar a fé da igreja, causar confusão. Está registrado tanto em Atos dos Apóstolos, as peripécias de Alexandre o Latueiro, como também na carta que ele escreveu, Paulo, a Timóteo. Está lá registrado. E Paulo pede a Timóteo para que Timóteo tenha cuidado com Alexandre o Latueiro, porque ele era uma pessoa que resistia à pregação de Paulo, distorcia tudo e causava confusão no meio da igreja. Está lá, tá certo? Paulo muito se preocupou com a questão espiritual dos cristãos, mas também com a questão intelectual. Paulo queria que eles crescessem na graça e no conhecimento das revelações da graça de Deus pela palavra, pelas escrituras. Paulo uma vez fala para Timóteo, Timóteo, cresce no conhecimento, te dedica a ler e entender as escrituras para extrair dela alimento sólido para a tua caminhada espiritual. E o que mais me impressiona é que pessoas nesses últimos dias dão mais ênfase aos falsos apóstolos, aos falsos obreiros, a esses picaretas trazendo diabruras, inovações e modismos que não são bíblicos, não são ensinamentos de Cristo, não são ensinamentos apostólicos, tá certo? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. E muitas dessas pessoas não têm uma doutrina apostólica. São ensinamentos com base em achismos, ensinamentos com base em tradições judaicas, referências do Velho Testamento que não tem nada a ver com a graça de Deus. Meu irmão, a fé apostólica, a fé que nós cremos, a fé cristã, ela tem por base os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, não em rituais, não em feitiços, folclores, tradições, sacrifícios. Abandona tudo isso, meu irmão, vem para debaixo da graça. Nós não estamos mais presos às ordenâncias da lei. A lei cerimonial foi abolida em Cristo Jesus. O que nos resta é a lei moral de Deus, ela é inalterável, tá certo? E Jesus resume a lei moral da seguinte forma: amarás teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumpre esses dois mandamentos, você está cumprindo toda a lei moral de Deus, ok? Não em rituais, em festas, em tradições, em sacrifícios. Isso é tudo coisa do judaísmo, isso é tudo coisa da lei, isso é tudo coisa da carne, oriunda da carne. Isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você viva debaixo da graça. Então fuja dessas denominações que têm como pano de fundo elementos místicos, elementos judaicos, elementos que envolvem o judaísmo. Em nome de Jesus Cristo, que este vídeo, que esta mensagem possa entrar na sua mente para te tirar destes modismos e dessas inovações que não provêm de Deus. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Não vai ficar só neste vídeo não, certo? Nós vamos elaborar mais vídeos falando sobre esta suposta apóstola que tem causado perturbação no reino de Deus entre os cristãos, ok? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.